Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, 7h59. Eu tenho a alegria novamente em conversar com a doutora Mariana da Silva Ferreira, que é médica legista e sexóloga forense, que já esteve aqui conosco ao vivo nos estúdios da Jovem Pan. Doutora Mariana, é sempre uma alegria falar consigo, porque a gente aprende muito e fala de assuntos que às vezes são tabus, mas são realidade, fazem parte da realidade do nosso dia a dia. Então, primeiro agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade para estar aqui conosco na Jovem Pan Sorocaba. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, esse espaço para falar, né, de temas tão importantes. Então, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo hoje. Tudo bem. No 6 de março, em alusão ao mês da mulher, a senhora recebeu uma homenagem do governador do estado de São Paulo. Aliás, temos até uma foto, e também a deputada estadual Damares Moura. A senhora e ela acabaram recebendo homenagem. Está aí na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, a senhora recebendo esta homenagem. Não é fácil trabalhar com esse dia a dia, né, doutora Mariana, como médica legista e sexóloga forense. A senhora participou do lançamento do Instituto Pró Vítima na Câmara Municipal de São Paulo. O evento ocorreu no começo de março. O que presta este Instituto Pró Vítima da Câmara Municipal de São Paulo? É um modelo interessante para todo o Brasil, para todas as câmaras? Com certeza, é algo histórico, né? O projeto, ele já é uma sementinha que já existe há alguns anos, então ele tem sido desenvolvido e agora foi, digamos assim, aquele momento de tornar oficial o projeto e buscar mesmo parcerias e buscar apoio em relação às políticas públicas, porque é um trabalho de formiguinha, como bem você disse, não é fácil trabalhar com esse tema, mas temos muitas pessoas trabalhando. E o Pró Vítima, ele vem para trazer estratégias de padronização, normatização e, inclusive, um estímulo à produção científica e acadêmica também, né? Contemplando profissionais como eu, também fazem parte da área acadêmica, para que a gente possa trazer informações de qualidade, né? Não só achismo, sensacionalismo, mas números, estatísticas, estudos, para que a gente possa aí correr atrás de políticas públicas realmente que funcionem, né? Que sejam eficientes para a sociedade. Por que a violência, né, a senhora como médica legista e sexóloga forense, a gente sente que muitas vezes a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela demora a chegar em quem deveria, né? Nas autoridades, muitas vezes nas escolas há uma percepção, aí ela é obrigada a chamar o conselho tutelar, isso seja na escola pública ou privada, mas é sempre muito delicado você tratar com a família, há uma negação da família, às vezes você vê a criança com marcas, com violência, você vai vendo uma percepção, os professores, psicólogos, coordenadores vão tendo essa percepção. Mais difícil na escola pública, porque ela vem com menos gente o suficiente para poder dar e prestar esse apoio, como ontem aquele acidente na escola em São Paulo. Agora se coloca psicólogo em toda a escola, e o psicólogo não vai fazer trabalho de terapia, ele vai fazer pronto-socorro, mas ele não vai poder fazer terapia com esse aluno. Então eu pergunto, por que a gente ainda não consegue, ainda é tabu essa violência sexual contra as crianças e adolescentes chegar às autoridades? O que a gente pode fazer para isso mudar? A gente enquanto imprensa, vocês enquanto médicos, legistas, qual é o passo que a gente pode dar? O grande problema do abuso sexual infantil, infanto-juvenil, na verdade, crianças e adolescentes, é que ele acontece em ambiente íntimo, né? Entre quatro paredes, sem testemunhas e sendo realizado por pessoas próximas de confiança. O principal abusador, ele está dentro de casa. Ou ele mora na casa da vítima ou ele tem fácil acesso a ela. Então, existe uma relação de conhecimento, de proximidade, de intimidade, e isso acaba contribuindo com o pacto do silêncio. Então, quando as crianças são muito pequenas, elas têm uma incapacidade de entendimento de que aquilo é um toque abusivo, é uma prática abusiva, porque para ela não existe ainda, né, essa percepção, a não ser que ela receba de algum lugar essa percepção, essa informação, como por exemplo das escolas,
E existe, na grande parte dos casos, uma grande omissão e conivência dos familiares próximos que sabem dos abusos e não têm o menor interesse de que ele seja revelado, porque o abuso sexual infantil é um tabu, mas é uma realidade, não só do Brasil, mas do mundo, e que mexe com estruturas muito profundas da família, da sociedade, que as crianças, ao longo dos séculos, né, até dos milênios, elas têm sido utilizadas sexualmente. Isso pode existe uma conivência social, né? Muito grande em relação a isso. Quando a senhora fala, eu estou falando com a doutora Mariana da Silva Ferreira, médica legista e sexóloga forense, debatendo esse tema também sobre violência entre crianças e adolescentes. Da outra vez falamos da violência contra a mulher. Também é comum, né? Muitas vezes a gente acredita que a violência sexual adolescentes e crianças, ela é sempre muito íntima, sempre de alguém muito próxima, mas ela não acontece só na classe C, D, né? Ela também acontece na classe A e B, talvez até mais escondida nesses níveis, né? Não é, isso só acontece com a família mais pobre. Não é realidade, né, doutora Mariana? Exatamente. Na verdade, o que os estudos demonstram, na verdade, é que as classes mais favorecidas, quando há revelação do abuso intrafamiliar, ou no seio de uma família, as perdas secundárias são maiores, né, em relação ao status social, em relação à parte financeira, né? Isso acaba, a notícia de um abuso praticado, por exemplo, por uma pessoa de grande relevância social, acaba trazendo prejuízos financeiros, econômicos de uma forma geral, sociais. Então, as pessoas têm mais resistência em denunciar. Existe até no meio, né, de pessoas, assim, né, principalmente na parte acadêmica, a gente costuma dizer que abuso sexual de crianças de classes mais favorecidas são resolvidos no divã. Então, se coloca a criança no divã, se coloca o abusador no divã, se faz uma um pseudo afastamento que é acordado entre os próprios membros familiares, vamos resolver entre a gente mesmo, o que as pessoas dirão se souberem, que tipo de perdas nós teremos em relação, então vamos resolver entre a gente mesmo, vamos levar para a psicologia, para a psiquiatria, e a denúncia nunca chega. Então, a subnotificação em relação a essas classes é gigantesca. E aí você pensa, nossa, mas por que tem muito mais a classe menos favorecidas denunciando, indo às delegacias? Justamente por isso, a gente tem uma perda secundária menos relevante. E também, claro, né, existe uma questão também de uma violência mais explícita, mais frequente, dependendo da região e localidades mais vulneráveis. A gente não pode também desconsiderar, mas o abuso sexual acontece em todos os lugares, com todas as raças, né, etnias, religiões e classes sociais. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender e voltar a olhar para essas questões de uma forma mais delicada e mais precisa, para que a gente também não subnotifique, ajude a subnotificar esses casos que nunca chegam, né? Que a gente fala que são as vítimas invisíveis por causa das classes sociais. Quando a senhora fala caso subnotificado, vamos fazer uma escala de 0 a 10. De 0 a 10, quantos casos, na verdade, seriam, em tese, notificados? A cada 10, ou a cada 100, ou a cada 1000, quer dizer, qual seria, no caso do 10 como escala, a gente pode acreditar que há a notificação ou a subnotificação? O que a senhora pensa nesse sentido, ou que cientificamente os seus estudos demonstram para a gente compartilhar aqui na Jovem Pan? A gente tem 2 dados importantes, relevantes em relação à subnotificação, que é do IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também do Instituto Liberta, em parceria com o Datafolha. Nós temos uma subnotificação em torno de 90%. Então, que representa dizer que a cada 10 vítimas dessa modalidade de violência, apenas uma denuncia, registra ocorrência, ou seja, então nós temos conhecimento apenas desses 10% em média, né? Dependendo da faixa etária, dependendo, por exemplo, pessoas com deficiência, bebês, então essa subnotificação é maior ainda.
quando a gente fala em torno de 10%, a gente está falando, né, de pesquisas que foram realizadas com pessoas já adultas, né, acima de 18 anos de idade. Doutora, quando a gente fala, né, do abusador, a gente está falando do abuso, ele existe só por parte do homem ou também a mulher pode abusar numa quantidade menor? Existem estatísticas nesse sentido, que também a mulher pode ser a abusadora? Sim, existe, mas também é bem extremamente subnotificado, porque a mulher ela tem esse papel da, digamos assim, a cuidadora natural. Então, os toques corporais, essa intimidade corporal não chama tanta atenção quanto em relação aos homens. Então, a gente também tem uma subnotificação altíssima em relação às abusadoras mulheres, em todas as faixas etárias, inclusive adolescentes que abusam, né, das crianças menores. Nós temos em torno aí, os estudos falam em torno de 5% a 11%, varia um pouquinho dependendo da fonte de dados, mas em torno, a gente pode colocar também em torno de 10% de mulheres que abusam sexualmente, mas sempre lembrando que os números, eles são muito subnotificados, né, mas é o que a gente tem em mãos para trabalhar, porque esse tipo de estatística ela é muito difícil de ser realizada. Agora, as famílias podem ser suporte, né, para alguém que esteja uma situação como essa. Às vezes a pessoa pode encontrar na perda, né, aquilo que a senhora falava. Se a pessoa tem um marido que sustenta a casa, ela não trabalha, o abuso está acontecendo. Se ela brigar com esse marido, ela não tem o trabalho, ela não tem a carreira dela, e aí em função disso a criança vai sofrer, porque ela, em função desta fragilidade, não vai tomar atitude. Aí a família pode ser um laço importante de apoio neste sentido? A família é fundamental, né, para essa modalidade de violência. Nós vemos essa questão da dependência financeira, até a dependência emocional, né, das mulheres em relação aos parceiros, que acabam perpetuando o abuso. Infelizmente, muitas mulheres acabam optando pelo parceiro em detrimento da criança ou adolescente. Então, a família ela é fundamental, né, para que os danos relacionados a essa violência eles sejam minimizados, né, que a gente consiga interromper a violência, afastar o abusador da criança e proteger, né, dar o suporte que essa criança precisa e também o processo de cuidado e proteção que vem após a revelação do abuso. A gente precisa, né, de apoio, muitas vezes psicológico, para lidar com os danos que já foram estabelecidos e que acompanham uma pessoa ao longo de toda uma vida, porque o abuso sexual infantil ele é muito danoso, né? Ele traz consequências gravíssimas que precisam ser muitas vezes tratadas ao longo da vida dessa pessoa. Não dá para dizer que a maioria do abusador não seja alguém doente, né? Que ele tenha, não digo nem neurose, ele já está na psicose, essa doença já patológica no abuso. E existe algo importante que é um curso de identificação e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Ele é realizado de quando em quando, a quem é voltado e quem e como pode encontrar esse canal para participar deste curso. Eu estou, só para quem está ligando o rádio agora, falando com a doutora Mariana da Silva Ferreira. Ela é médica legista e sexóloga forense, já participou conosco ao vivo no estúdio. Hoje estamos por Skype e eu gostaria de saber, eu vou repetir a pergunta, né? Existe um curso de identificação e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. A quem quem pode fazer esse curso? Onde encontrá-lo? É através da internet? E como é que é esse curso para identificar? Em março aconteceu a última turma desse curso, né, de identificação e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse curso ele foi criado para atender ao público geral. Então, qualquer pessoa que tem interesse em receber ferramentas para identificar a violência, não só em relação à vítima em si, os sinais que a vítima pode apresentar, mas também em relação ao comportamento do agressor, eu criei esse curso justamente para isso, para que essas pessoas entendam o que é realmente violência sexual, porque muita gente ainda acredita que violência sexual é apenas penetrações. Exatamente. Né?
que as pessoas saibam como identificar, tanto em relação à vítima quanto ao agressor, e saibam o que fazer nessa situação, no caso de uma suspeita ou confirmação da violência, o que fazer, quais são os procedimentos. E traga um pouquinho da parte técnica também, para que as pessoas entendam o que é uma perícia sexológica, como que a gente elabora esse laudo pericial, os resultados desse laudo pericial. Então, esse é um curso, ele é um curso de 8 horas, ele é online, ele é disponibilizado pelo Instagram, né, as inscrições. A gente vai abrir turma agora em abril, no finalzinho de abril, e tem tido um resultado muito positivo. Então, todas as pessoas, sejam pessoas que trabalham com educação, psicologia, saúde como um todo, segurança pública, até mesmo pai e mãe, Conselho né, que tutelar. quer ter uma visão. Eu quero proteger a minha criança, a minha adolescente, o meu adolescente. Eu quero, né, ter mais ferramentas para identificar essa violência se estiver acontecendo dentro de casa. Agora, qual é o endereço no Instagram para a gente ter esse contato? Ou o seu endereço, se a senhora tem no YouTube um canal de informações, seria muito importante a gente divulgar para que as pessoas possam acessar estas importantes informações, que a senhora é sempre muito lúcida, muito clara para nos informar, é muito transparente, fica muito fácil da gente entender. Pelo Instagram é o doutoramariana.sf, e no YouTube eu estou como doutora Mariana Ferreira. No YouTube eu estou criando bastante também conteúdo para auxiliar as pessoas, tanto a profissionais da área técnica quanto né, o público geral, né, e conscientizando e educando. Esse é o grande objetivo, de uma forma acessível, com uma linguagem fácil, mais objetiva, para que realmente as pessoas possam utilizar essas informações e que isso funcione efetivamente, principalmente para proteger as vítimas. Meu grande objetivo é tirar a criança do abuso, adolescente do abuso, proteger essas pessoas que estão tão vulneráveis e muitas vezes passam uma vida inteira, né, sob abuso, e ninguém faz nada, né? Então, esse é o meu grande objetivo, é dar informação para que as pessoas tenham a capacidade de identificar e tirar essas crianças da violência. Eu vou pedir para a senhora repetir o endereço no YouTube e no Instagram, por favor, bem devagar. No Instagram é doutoramariana.sf e no YouTube é doutora Mariana Ferreira. Muito bem, olha, eu não gostaria de desconectar a conversa com a senhora se a gente não fosse falar de novo da violência contra a mulher, né? É algo que tem tomado uma relevância muito grande em todo o país. A gente sente que está mudando, né? De 10 anos para cá, a gente vê as cidades com grupos de apoio às mulheres que são vítimas e têm aonde ficar quando sai de casa, outras que vão fazer a denúncia, mas depois retiram a denúncia, a Lei Maria da Penha. Como é que está o desenvolvimento desse trabalho? A gente pode sentir que há uma certa, pelo menos equilíbrio, não um crescimento, ou crescimento há porque a gente agora fala abertamente a respeito da violência contra a mulher? Que nós vemos, a violência contra a mulher sempre existiu, né? Desde do início aí da humanidade, nós temos referências em relação ao trato agressivo em relação às mulheres. O que nós temos de diferente nos últimos anos é o entendimento da gravidade dessa violência, da repercussão dessa violência, e que não toleramos mais. Então, todos estão voltados a esse tema de uma forma efetiva, positiva. Então, quando a gente vê os números aumentando, não significa que a violência está aumentando necessariamente, mas sim que a visibilidade dela está aumentando e que essas vítimas estão se sentindo mais seguras para denunciar. Porque a segurança para a denúncia, ela é fundamental. Não adianta você estimular a denúncia se ela não tem uma rede de proteção, um apoio após a denúncia, uma medida protetiva, porque senão ela vai voltar para casa e o agressor vai estar lá, né, mais enfurecido ainda. Então, na verdade, o que está acontecendo em relação à violência contra a mulher é que ela está sendo exposta e está sendo denunciada. Então, hoje dá essa sensação de aumento, né? Hoje, muitas vezes, a mulher antigamente era só uma mulher no lar.
Hoje ela Sim. trabalha também, ela soma com o resultado da família, então ela tem coragem muitas vezes de falar, eu não dependo desse homem para viver, e aí eu vou tomar as medidas, por mais amor que eu possa ter, pai dos meus filhos, a mulher não está mais ficando quieta, ela está tomando ações jurídicas, os botões do pânico rolando aqui e acolá, para manutenção da distância desse agressor à vítima, tudo isso é um ganho que a sociedade vai lentamente observando, e a imprensa falando de maneira mais aberta, né? Com certeza, o estímulo social ele é fundamental para esse aumento das estatísticas no sentido da revelação e denúncia da violência contra a mulher, porque por muito tempo, há poucas décadas atrás, as mulheres eram obrigadas a sofrer violência em silêncio e, inclusive, com omissão, né, das pessoas mais próximas, né? Eu lembro de um caso de uma mulher que era vítima de violência doméstica e ela foi buscar ajuda na casa da mãe, foi buscar abrigo na casa da mãe. E a mãe fechou a porta para ela, dizendo, eu passei por isso e sobrevivi, ele é teu marido, ele tem direito de fazer o que ele quiser, volta para tua casa porque você tem filho para criar. Então, a gente vem, né, dessas gerações que foram muito oprimidas, naturalização da violência em relação a elas, essa grande submissão à figura masculina dentro de casa e a violência, a gente precisa lembrar que quando há violência contra a mulher, automaticamente a violência em relação às crianças que estão dentro de casa, que presenciam essa violência, sofrem violência psicológica e física também. Então, a violência contra a mulher, ela é muito complexa, mas hoje, positivamente, nós estamos vendo um mover coletivo para tirar as mulheres dessa modalidade de violência. Muito bem, eu estou falando com a doutora Mariana Ferreira, que é médica legista e sexóloga forense. É sempre uma aula, aliás, ela já virou consultora aqui da Jovem Pan Sorocaba, não largamos nunca mais. Quando a gente vê acontecer, né, essa história da mulher, a gente sente, doutora Mariana, e a senhora faz parte do Estado, né? É agente do Estado como sexóloga e médica legista e sexóloga forense. A gente vê que o Estado faz o possível, mas ele não tem braço suficiente para agir, né? Quais são os outros entes? Nós temos o Ministério Público, nós temos a Polícia Civil, né? A Polícia Judiciária, nós temos a Polícia Militar, mas nem elas todas têm braço suficiente. Nós temos, às vezes, algumas igrejas podem colaborar, outras podem falar, vá para sua casa porque é seu marido e você tem que respeitar por questões, e aí eu não quero especificar denominações, mas ainda existem interpretações religiosas nesse sentido, crenças, e aí a gente tem que respeitar. Mas essa violência vai acontecendo, mas a gente ainda percebe que o Estado fazendo mais, ainda a gente vê uma professora sendo morta por um aluno de 13 anos, a gente vê todo dia notícias ruins no noticiário policial. Como é que fica o Estado, o braço do Estado para poder acolher? Ele tem que estimular a sociedade civil, se unir em movimentos, em ONGs, aonde a gente pode, né, encontrar apoio neste momento em que a sociedade vive, né? O Estado, ele não faz nada sozinho, né? Mesmo com a União, inclusive a gente teve um evento em Brasília essa semana, que foi um encontro nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, que reuniu mulheres, né, da segurança pública, de todas as esferas. Eu estava lá representando a perícia oficial do estado de São Paulo, e realmente, literalmente, sentamos juntas para criar estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher e melhoria do atendimento a essas vítimas pelas instituições. Então, estava a perícia oficial, né, como a polícia científica, a polícia civil, militar, GCM, bombeiras. Então, foi um evento incrível, assim, nacional mesmo, com representantes de cada estado. E o que eu vejo é uma intenção muito positiva em melhorar essas questões relacionadas à violência, mas não é possível que só o Estado consiga resolver. Claro que ele vai estimular, ele vai melhorar as políticas públicas, mas a sociedade, ela é fundamental para que essa realidade mude. Em relação às igrejas, existe também um mover positivo em relação à mudança da concepção
do olhar em relação à violência contra a mulher, que por muito tempo foi tolerada dentro dos ambientes religiosos, hoje não mais. Que bom. Né? Hoje as lideranças já se levantam e já coíbem esse tipo de prática, né? Porque, como bem você disse, essa questão de uma interpretação muito errônea em relação às escrituras, onde coloca a mulher numa posição de extrema submissão, inclusive em relações corporais, a posse do corpo da mulher, né, e a disposição desse corpo e dessas emoções, né, por parte dos homens, que predominam em algumas crenças, mas isso já tem mudado também, felizmente a gente já vê essa mudança. E as escolas, né, elas são fundamentais porque a gente precisa trabalhar a violência desde que eles são pequenininhos. Porque a gente tem o hábito também ainda, isso também está melhorando, felizmente, de focar nas vítimas e potenciais vítimas e cuidadores e educadores. Mas nós temos que olhar para os potenciais agressores. Então, nós temos que trabalhar com os nossos meninos, desde a mais tenra idade, né? Ensinando esses pequenininhos sobre o respeito ao corpo do outro, que o corpo da mulher não é sua propriedade, consentimento. A gente só vai mudar a realidade da violência quando a gente reduzir o número de agressores e não de agressões. Agora tem uma lei até, doutora Mariana, que é uma lei estadual e agora os bares, existem inclusive senhas para proteger as mulheres que às vezes marcam encontro de aplicativo, vai no restaurante, vai no bar e lá ela está se sentindo ameaçada. Então existe uma lei que está sendo gradativamente cumprida em São Paulo, nesse sentido, como também existe aqui, vereadora Yara participa, né? A violência contra a mulher na política, porque ela também sofre violência dentro do plenário, fora dele. A mulher na política, quando ela toma determinados posicionamentos, ela também tem sido vítima da violência, não só corporal, mas verbal, muitas vezes, de colegas ou não. Sim, existem várias modalidades, né, de violência contra a mulher no ambiente político, no ambiente do trabalho, porque as mulheres, querendo ou não, elas têm ganhado espaço e muitas vezes isso tem sido visto como precisamos delas aqui, né, estamos tolerando a sua presença, mas elas têm limites de atuação. Isso é muito claro em ambientes corporativos, onde há fortes lideranças masculinas, tradicionalmente. Eu costumo dizer, né, basta olhar para as paredes, né, de instituições para você verificar a ausência de mulheres, né, de diretorias, lideranças, enfim, mas isso está mudando. E esses movimentos, essa legislação em relação aos bares, às baladas, enfim, ela é muito positiva porque até pouco tempo atrás, na verdade, o assédio às mulheres, ele era estimulado dentro desses ambientes, sim, através daquelas festas open bar, mulher entra antes, bebida livre. Na verdade, aquilo era apenas... A mulher é a atração, né? A mulher não paga porque ela é a atração, ela vai atrair, através da sua beleza, do seu corpo, o homem que vai para aquele estabelecimento, né? Para consumi-las e sob efeito alcoólico, porque a resistência, a crítica são reduzidas por causa do estímulo alcoólico. Se fosse só álcool, né? Temos as drogas às vezes. Temos mais, né? Álcool e drogas e assim, o que se vem, eu sou dessa geração, quando eu fiz faculdade, né, na Universidade de Marília, era muito forte esse tipo de festa, então as mulheres chegavam uma hora e meia antes, porque daí não pagavam a entrada e tinham bebida livre. E não existia a menor consciência de que isso é uma forma de estímulo à violência sexual. Hoje nós temos essa consciência, mas há 20 anos atrás não tínhamos. Então virávamos mesmo presas fáceis e aí quando acontecia uma violência vinha a responsabilização e a culpabilização muitas vezes das próprias autoridades dizendo, você se expôs a isso, você queria o quê? Muito bem, doutora Mariana da Silva Ferreira, médica legista, ela tem um canal no YouTube, Mariana Ferreira, doutora Mariana Ferreira. Não deixe de acompanhar, tem muita informação nesse canal. Ela, como legista e médica sexóloga, já virou consultora aqui da Jovem Pan Sorocaba. A gente vai estar falando sempre, porque a senhora tem uma fala muito fácil, muito direta e presta um serviço inigualável para uma concessão pública que o rádio faz parte. Então, assim, é muito bom ter a sua presença quase sempre aqui com a gente para falar de assuntos tão importantes,
tão relevantes da sociedade que lutam contra a violência contra a mulher, contra o adolescente, contra o jovem, né, nesse mistério diário. E parabéns pela homenagem que a senhora recebeu das mãos do governador na Assembleia Legislativa. Eu espero que em breve a gente esteja abordando esse importante tema, porque há uma característica, uma tendência aqui no nosso canal no YouTube, que aliás a sua entrevista vai estar separada. Entrando em Jovem Pan Sorocaba Oficial, é só pegar o link, tem o jornal todo, mas também tem esta entrevista em separado, para você que ligou agora e não conseguiu acompanhar nesse nosso diálogo com a doutora Mariana Ferreira. Então, em breve a gente está junto de novo para falar desses assuntos tão relevantes, tão importantes e prestar serviço à sociedade. É um orgulho ver uma mulher tão firme, tão decidida, tão clara, tão lúcida. Eu sinto orgulho da senhora enquanto servidora pública, enquanto mulher. É uma alegria poder falar consigo e a qualidade daquilo que a gente traz à Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, contem comigo. Espero poder contribuir sempre que for possível. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo realmente utilizem essas informações para ajudar a tirar as nossas crianças e as nossas mulheres da violência, as mulheres que estiverem vivendo o ciclo da violência também, né, que despertem aí de que a violência não é natural, não é normal e busque ajuda, né? Sem ajuda a gente não consegue sair dessa violência tão grave. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Obrigado pelo seu tempo. Doutora Mariana da Silva Ferreira, médica legista e sexóloga forense, falou à Jovem Pan.